Olá, amigos, sejam bem-vindos. A pergunta é: por que houve essa diferença nos reajustes para quem ganha salário mínimo e para quem recebe mais que um salário mínimo no INSS? Essa é a pergunta de Erivaldo José da Silva, de Pedreiras, no Maranhão, Adenilson Lemos, da Anunciação do Rio de Janeiro, e Patrício Francelino Dias da Silva, daqui de Caruaru. Muito obrigado aos amigos de Caruaru, cidade onde eu moro. O governo federal, no final de 2019, deu um reajuste de 4,1% para o salário mínimo. Mas isso era apenas uma previsão, porque o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, do ano de 2019, ainda não era conhecido. Só saiu, se não me engano, dia 10 de janeiro. Então foi uma previsão do governo federal, para que no dia 1º de janeiro, através de uma MP, medida provisória, que tem força de lei assim que é editada, já se conhecesse o salário mínimo para 2020. Então o governo, através desta estimativa, deu 4,1%. No dia 10 de janeiro, saiu a inflação completa do ano de 2019 e deu 4,48%. Este foi o reajuste que o governo federal deu para quem recebe aposentadorias e pensões do INSS mais que um salário mínimo. Então as pessoas beneficiárias do INSS que recebiam ou que recebem mais de um salário mínimo tiveram um reajuste maior do que as pessoas que recebem até um salário mínimo. Vejam que até um salário mínimo o reajuste foi de 4,1%. Quem recebe acima de um salário mínimo, 4,48%. E foi isto que o governo federal mudou ontem. Como sabemos, ontem à tarde o presidente da República reuniu-se com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e resolveu repor toda a inflação do ano passado para quem recebe, tanto para o salário mínimo do país, quanto para os benefícios do INSS que recebem até um salário mínimo. Então, de acordo com o presidente da República, o salário mínimo, que era de R$ 998 e havia passado no dia 1º de janeiro para R$ 1.039, passará para R$ 1.045 a partir do dia 1º de fevereiro. Isso foi feito através de uma MP, medida provisória, que tem força de lei assim que ela é editada, e vai para o Congresso Nacional. Provavelmente o próprio Congresso Nacional faça essa modificação lá, e esse será o valor do salário mínimo para o país, R$ 1.045, e para todos os benefícios do INSS, onde o cidadão recebe o salário mínimo, inclusive o BPC. Vejam que antes do governo Jair Bolsonaro, o governo reajustava o salário mínimo pela inflação do ano anterior, mais, ou seja, acrescido do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O PIB é tudo que o país produz em um determinado período. O governo pegava esse PIB de 2 anos antes e repunha junto com a inflação do ano anterior. Um exemplo, para o ano 2020, se fosse pela regra antiga, o governo pegaria toda a inflação do ano de 2019, que foi 4,48%, e somava com o PIB de 2018, não sei se 1,2%, 1,5%, 2%, o que o PIB desse 2 anos antes era somado com a reposição da inflação do ano anterior. Esse PIB, esse valor do PIB de 2 anos antes, o governo não dá mais. Isso era chamado ganho real. Então, provavelmente, até o fim do governo Jair Bolsonaro, não tenhamos mais ganho real. Tão somente a reposição da inflação. Como é uma previsão,
até o mês de dezembro, não se sabe realmente quanto será o INPC, o governo tem que fazer um cálculo, uma média, uma previsão e dar esse reajuste já no 1º de janeiro. Este ano o governo viu que, para aqueles que recebem até um salário mínimo, o reajuste foi menor. E para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, o reajuste foi maior. Então haverá essa compensação. Para quem já recebe mais que o mínimo, não muda nada, 4,48%. E para os que recebem até o mínimo, o salário não será mais R$ 1.039. A partir de 1º de fevereiro será R$ 1.045. Então foi por conta disso. Como falamos, foi uma previsão do governo para dar o aumento a partir do dia 1º de janeiro. Veja que a MP ela precisa seguir para o Congresso Nacional. A MP do governo federal precisa seguir para o Congresso Nacional, onde será avaliada por uma comissão mista de deputados e senadores. Nesta reunião, a MP pode receber emendas e também audiência pública. Depois de votada, aprovada, é transformada, recebe um número e é transformada em lei. Vale lembrar que para ser transformada em lei, o presidente precisa sancionar. Mas antes, esta MP passa por 2 votações, uma no Senado Federal e outra na Câmara dos Deputados. Então, respondendo a Erivaldo José da Silva de Pedreiras, no Maranhão. Um abraço para todos maranhenses. Adenilson Lemos da Anunciação do Rio de Janeiro. Amigos fluminenses, e Patrício Francelino Dias da Silva, daqui de Caruaru, terra que eu amo demais, que eu moro em Caruaru. Esse pessoal queria saber por que houve essa diferença nos reajustes para quem ganha um salário mínimo ou para quem recebe mais que um salário mínimo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.